Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 22 de agosto de 2025, 22/8/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, faça sua inscrição, faça os seus comentários, dê a sua curtida, esparrama, espalha, compartilha este canal para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua minguante, já caminhando para a lua nova, que começa amanhã, na madrugada de amanhã, horário de Brasília. A lua minguante ainda em Leão, ainda fazendo uma certa conjunção com Mercúrio em Leão. E, como está caminhando para a lua nova, está indo fazer uma conjunção com o Sol em Virgem. Hoje, às 17h35, horário de Brasília, o Sol entra em Virgem. Então, vai começar o movimento do Sol em Virgem, tá bom? Deixa eu até pegar aqui. Licença, obrigado. Confirmar esse horário aqui. É isso mesmo. Aqui, ó, meu caderninho de namorar, que eu costumo falar, porque para virar namorada da gente, né, tem que ter paciência, porque olha o caderninho de namorar. Então, ficar estudando isso aqui e tal, tem que ter muita paciência. Mesma coisa de namorar, né? Então, às 17h35, aí eu fico fazendo umas continhas aqui, viu? Na cabeça. 17h35, horário de Brasília, o Sol hoje entra em Virgem às 2h25, horário de Brasília, na madrugada de sábado, a Lua entra em Virgem. E aí, a Lua nova vai acontecer aos 0 graus e 23 minutos do signo de Virgem, do dia 23, bem no início. Certo? A lua nova vai acontecer às 3 horas do dia 23 e 8 minutos, fazendo cálculo aqui, tá bom? E 8 minutos do dia 23, horário de Brasília, lua nova em Virgem. Mas por que assim, tantos detalhes aí, tantas minúcias, pegando o livro de namorar, tudo mais. Esse livro de namorar que eu brinco aqui, que é o livro de namorar, é a efeméride. Esse aqui, no caso, vai até 2050. A efeméride é a tábua de movimento dos planetas em cada signo, e vai até 2050. Eu fico brincando que você vê o tanto de númerozinho ali, né? Que é no livro de namorar. E por que tantos detalhes, né? O mais importante dessa fala minha aqui de hoje, tudo é importante, né? Todos os mínimos detalhes, mínimos detalhes, é justamente essa entrada do Sol em Virgem, entende? Porque quando o Sol entra em Virgem, quando o Sol entra no signo, ele está trazendo a força dele, a vibração dele, a frequência dele, a energia dele, toda a clareza dele. É o Sol, né? É luz, é para jogar luz. Então, entrando em Virgem, ó, quando eu falei de minúcias, Virgem no mapa natural, no mapa tropical, ele faz parte da sexta casa.
Então, Virgem fala da saúde, fala do dia a dia, faz parte dos assuntos quando a gente vai olhar trabalho, tem a ver também com a terra e com a agricultura, né, porque Virgem é elemento terra. E Virgem tem a ver com minúcias, com detalhes, com exatidão, com querer, perfeição nas coisas, excelência também, né? Isso já vai caminhando para Capricórnio, sobretudo essa coisa da excelência, mas em Virgem tem isso também. A análise, a observação, né? Os detalhes, as minúcias, a limpeza, entende? A organização, tudo arrumadinho, tudo certinho, o dia a dia, né? A saúde do corpo, mas também a saúde espiritual e os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, porque Virgem faz eixo com peixes. Então, esse eixo dos signos conversam entre si, né? Cada signo faz eixo com outro signo. E aí eles conversam entre eles, eixo. Então, Virgem faz eixo com peixes e ali também está tendo a ver esse assunto da alma, do espírito, da espiritualidade. Então, o Sol, começando o seu movimento em Virgem, vai estar fazendo essa relação com o signo de Peixe também, que é o signo que está fazendo eixo, em frente, complementando. Entende? Alguns gostam de usar também o termo de oposição, né, porque está frente a frente. Se não for para oposição de se opor, né, pode ser melhor o complementar, né? Então, o Sol muito a ver com o ser da gente, e em Virgem, que pede essas análises, essas observações, esses detalhes, essas minúcias, essas leituras, tudo pelo lado saudável, né? Porque o lado não saudável de Virgem é o lado que fica apontando o dedo, pondo o dedo na ferida, né? Lá na Santa Ceia, a Virgem tem a ver com Tomé, o ver para crer, né? Jesus aparece e ele fala, deixa eu ver aí, onde tacaram o prego aí no seu pé, na sua mão, tal. Pé, peixes. E ver para crer Tomé. Então ele vai lá, taca o dedão lá na ferida lá para ver no buraco lá onde foi tacado o prego para ver se realmente era Jesus voltando ali e tudo mais. Então, ver para crer, né? Inclusive Jesus, em um dos seus conversas com Tomé, fala, para tanta dúvida, muita certeza há. Quer dizer, porque fica analisando demais, observando demais, questionando demais, perguntando demais. Virgem regido por Mercúrio, o mental. Entende? Então, o mental que fica ali elucubrando as coisas, pensando demais, analisando demais, observando demais, minúcias demais, né? Isso o lado bom. O lado não bom é aquilo que eu estava te falando. Que aponta o dedo, põe o dedo na ferida, fica só na crítica, e às vezes fica criticando tanto que enche o saco. E nessa história de ficar apontando o dedo, esquece desses três aqui, ó, que está apontando para a própria pessoa, que aponta o dedo, e esse aqui falando, qual é a sua, seu babaca? De ficar apontando o dedo aí, sendo que visivelmente tem três dedos apontando para você, visíveis, porque tem essa parte aqui do invisível, né? Então, o invisível, ó, o mundo da espiritualidade. Invisível aqui, para a grande maioria dos encarnados. Mas um lado bacana dessa história do Sol em Virgem, que a gente desenvolve aí todas as análises da própria vida, do próprio mapa, do próprio dia a dia, do próprio viver, da própria saúde, né, para cuidar da saúde, do corpo, da alma. E também vai nas análises da vida, né? Eu, esses dias aí no Instagram,
Eu faço lá de vez em quando algumas publicações, era muito só astrologia, mas esse Instagram não entrega nada, o YouTube me entrega muito mais coisas, por incrível que pareça, e aqui eu não estou defendendo ninguém, não tô, sabe, estou falando a real. E, mas eu coloco lá umas histórias lá e aí passou a não ficar só de astrologia, porque no início era só e somente só astrologia. E hoje eu publico outras histórias que eu quero, inclusive as minhas observações políticas, né? Então, quando o Malakraia foi preso pela Polícia Federal, eu coloquei lá assim que os Bolsonaros e o Malakraia estão indo para o mesmo lugar que é o esgoto, né? E aí também eu fico nas minhas observações assim, em nível planetário, em nível mundial, né? Porque a gente vê lá o que acontece na China, materialmente falando, né? O que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo aqui no Brasil, isso uma questão política, né? Então, é muito interessante o atual governo brasileiro, na minha óptica, né? Está aí, digamos assim, peitando o governo estadunidense, né? O governo norte-americano, né? Ou a Rússia também ali, tete a tete com, como sempre teve, agora mais ainda, né? Com o Vladimir Putin também peitando o governo norte-americano, a China, idem, né? E aí os dois economicamente, belicamente, militarmente, né? E aí vendo acontecendo aquela tristeza lá na Palestina, né? Aquele genocídio declarado, 24 horas sendo mostrado, né? E aí agora esse povo ali dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, com a falácia aí de levar navios ali para perto da Venezuela com a desculpa de que é para combater o narcotráfico, né? Mas o narcotráfico real que o governo norte-americano diz ser, ele não é branco, ele é negro, ele é preto, porque não é da cocaína, é do petróleo. Então a história do narcotráfico é desculpa por conta do petróleo, porque a Venezuela é o país que detém a maior riqueza de petróleo no planeta. A história com a Ucrânia, que os Estados Unidos vai e arma a Ucrânia, como sempre eles usam alguém para ir buscar os interesses deles. Então ali eles buscam a Ucrânia, armam a Ucrânia para ir buscar os interesses deles, para, através da Ucrânia, tentar detonar com a Rússia e, detonando com a Rússia, depois ir para cima da China. Porque o lado bélico da China é uma incógnita. Na verdade, ninguém sabe qual é o real poderio militar chinês. Da Rússia se sabe, porque é antigo, é declarado tal. E cada vez evoluindo mais, ficando cada vez mais tecnológico, mais moderno. O lado militar russo. E o chinês, uma dúvida, mas é declarado o lado poderio chinês econômico. Que quando ficam falando aí que é a segunda economia planetária, isso é para o inglês ver, isso é conversa para agradar o governo dos Estados Unidos, porque na real a China é a primeira economia planetária. Tanto é que os Estados Unidos pegam dinheiro emprestado com a China para comprar os próprios produtos chineses, os títulos americanos. Quem detém os títulos americanos, em primeiro lugar é o Japão, em segundo lugar é a China, um próximo do outro. Depois vem a Índia, depois vem outros. Então, quem que é realmente o rico economicamente no planeta? Os Estados Unidos ou os outros países? Os Estados Unidos fabrica moeda, né? Que fica aí sendo servida para a economia mundial. E com a nova ordem que o BRICS está estabelecendo, está sendo criado uma nova ordem econômica. Quer dizer, o dólar não vai ficar sendo uma moeda para a relação econômica no planeta.
Está sendo estabelecido um novo entendimento disso. Cada um vai trabalhar com a sua própria moeda de um país falando com o outro numa sua própria moeda. E as suas próprias riquezas é que vai dar o lastro para cada moeda. Por que eu estou entrando nessa conversa aqui de política, de economia, que pouquíssimas vezes eu falo e hoje eu estou falando mais ainda? Porque com esse sol em virgem, no ser de cada um vai ficar essa energia, essa vibração da análise, da observação, do olhar, da perspectiva, do analisar. A própria vida da gente é a vida de uma maneira geral e entender qual é a real de tudo. Entende? E entender, por exemplo, porque essas histórias planetárias, elas, direta ou indiretamente, no menor ou no maior grau, ela materialmente falando e economicamente falando, atinge a gente. Seja a gente que ganha um salário mínimo, seja a gente que tem milhões e trilhões de dólares. E esses que têm milhões e trilhões de dólares são os que mandam no planeta. Entende? Porque ainda é a força do dinheiro e da economia e da matéria que realmente é o grande poder nesse planeta. Então, quando a gente faz essa análise do lado externo e do lado material, a gente está funcionando virginianamente falando, com o sol em virgem, o ser de cada um, fazendo análise para entender todo esse movimento, porque, como eu acabei de falar, direto ou indiretamente, em menor ou em maior grau, porque ganha um salário mínimo, porque ganha $1 em qualquer lugar do planeta, ou que o máximo dele está tendo essa relação e correlação com esse lado material, com esse lado econômico no planeta. E aí a gente consegue fazer uma análise. Porque não adianta ficar torcendo para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China, para a Ucrânia, para ninguém não. Percebe? Olha só as conversas desses caras quando eles se encontram. Qual que é a real conversa deles? Né? Porque a gente vê o quê? A gente vê o que vê pela mídia. A mídia aberta, a tradicional, rádio, jornal, televisão e agora a internet, né? Que é mostrado. Mas a gente está lá dentro, lá. Tem umas reuniões aí que ninguém entra, cara. O pessoal do G7, o pessoal do G20, o pessoal dos BRICS, tem reuniões que ninguém entra, não tem jornalista, não tem ninguém. E quem está ali dentro como funcionário está assinando um documento que tu tipo assim, olha, se vazar uma vírgula do que vocês estão vendo aqui, do que não está sendo autorizado, vocês vão ser presos, vocês vão perder emprego, não é só vocês, não é a família de vocês também, pai, mãe, tio, tia, filho, avô, né, todo mundo. E aí você acha que o cara vai abrir a boca? Ou a mulher? Do que está escutando ali, naquelas reuniões super fechadas desses caras que já estão ali reunindo sob o comando de outros, que nem aparece. Tem muitos aí que nem aparecem, eles fazem questão de não aparecer socialmente, não deixam, porque eles mandam em quem mostra para os réis mortais dos planetas quem é quem, em termos de imagem. Então eles falam, ó, não é para publicar minha imagem em nada no planeta. Não é nem para aparecer quem eu sou, que eu sou dono de quê. Outros deixam por vaidade, por orgulho, porque gostam de aparecer. Entende? Não estão nem aí para isso também. Ou por isso, porque não estão nem aí. Então, nessa análise toda, dessa conjuntura planetária, material, econômica, esse Sol em Virgem pode funcionar muito bem para isso. Muito bem. Muito legal. Para a gente analisar e entender a vida aqui nesse planeta Terra. E entender também a vida fora do planeta Terra, numa perspectiva da alma, do espírito, da espiritualidade. Porque Virgem faz eixo com peixes. Então o Sol em Virgem vai estar tendo uma relação com o signo de peixes que fala da alma, do espírito, da espiritualidade. Esse é o lado legal. Né?
O lado não legal de virgem é a sujeira, é a bagunça, é a desordem, é ficar apontando o dedo, ficar só criticando, né? Aponta o dedo e não dá solução, porque virgem aponta o dedo para a sujeira e dá a solução para limpar. Virgem aponta o dedo para a desorganização e dá solução para a organização. E se quiserem, né? Então, peixes mostra o mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, por aí também vai mostrar a realidade total e absoluta, porque a alma, o espírito e a espiritualidade é o absoluto, né? Mas também é o caos, é a ilusão, é a fantasia, o delírio, é o devaneio, são os vícios, os álcools, os alucinógenos, entende? Mal relacionados, os enteógenos mal relacionados, e por aí vai. Então está fazendo o eixo. E aí, quando a gente consegue fazer essa análise maior do planeta, no lado econômico e do lado material, a gente vai fazendo uma análise também para o lado subjetivo da história, ó, peixes. Quando a gente observa os ensinamentos que falam da alma, do espírito, da espiritualidade, por todos os que trouxeram esses ensinamentos, Buda, Jesus, e aí mais a gente olha os mais recentes, né? Osho, Krishnamurti, Sadhguru, entende? Então a gente vai observando aí, e outros aí, que agora não está vindo na minha cabeça, mas a gente vai observando aí os ensinamentos desses caras e vai percebendo que esses ensinamentos é para a gente, assim, buscar, entender e promover para a gente mesmo, no pessoal, no individual, sem egoísmo, sem egocentrismo, mas no sentido para dar conta disso tudo. Percebe? Quando Siddhartha Gautama nasceu, o Buda, né, os astrólogos da época falaram para o pai dele que ele seria o grande imperador do mundo. E o pai dele ficou super feliz, porque o pai dele era um poderoso do mundo, na Índia. Então o filho dele vai ser mais poderoso do que ele nessa perspectiva da matéria. Mas aí os astrólogos falaram, olha, ele vai ser o imperador do mundo ou para o lado material ou para o lado espiritual. E aí eu estou falando isso por quê? Porque a leitura de Siddhartha Gautama, e eu não estou falando das instituições religiosas budistas, porque as instituições religiosas matam os seus mestres, mas esses caras aí mais modernos e contemporâneos trazem melhor, sem instituição, as histórias dos ensinamentos de Buda, sobretudo Krishnamurti, Osho, Sadhguru, traz melhor isso aí, porque eles não ficam, apesar de terem os espaços dele, Krishnamurti dissolve a Estrela do Oriente, fica sem instituição nenhuma. Osho criou a instituição, criou os ashramas. Sadhguru tem um espaço lá o dele. Mas se a gente olha assim na base, os ensinamentos, a gente pode ficar sozinho, no bom sentido do sozinho, e perceber, e entender, e aprender, e compreender, e praticar. Entende, compreende, aprende, atua e é os ensinamentos, para a gente mesmo, para a gente dar conta disso aí tudo. Daí eu estou falando todo esse mundo, que eu não costumo ficar falando aqui, dessa leitura política econômica, dessa forma, assim, aqui no canal, né? De astrologia e tudo mais, mas a astrologia fala disso também, a astrologia fala simplesmente de tudo, 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 tudo. Por isso que também é um outro caminho de desenvolver esses entendimentos sem estar preso a nada. Mas existem astrólogos que querem ficar presos, e aí é da pessoa, não é da astrologia, entende? Assim como os ensinamentos de Buda, quando vai para a instituição vai ficar preso, mas não é dos ensinamentos de Buda. E esses ensinamentos são os que mais vão, assim, se libertar, porque eles mostram os entendimentos sem estar preso a nada, nem preso à própria pessoa. A própria pessoa vai perceber os ensinamentos e a própria pessoa se liberta, inclusive, dela mesma. Percebe? Então, esse Sol em Virgem vai dar condição, através dessa egrégora virginiana,
dessa análise virginiana, dessa observação virginiana, da frequência, da energia, para ter um entendimento maior do plano da matéria, do plano do planeta Terra, do plano econômico e, por fazer eixo com peixe, do plano da alma, do espírito, da espiritualidade. Então é muito legal isso aí. Muito legal. Percebe? Então vamos aproveitar esses 30 dias do Sol em Virgem e desenvolver na gente mesmo essa energia, essa força, essa capacidade de análise, de observação, não de crítica, de observar. É até melhor do que a análise, porque a análise ainda é meio, parece que conecta mais com crítica, que é analítica, né? Agora a observação parece que é mais redonda, né? E mais solta, já que é redondo, é igual aos planetas, né? Pode se circular melhor. Então fica na observação de tudo, através dessa força virginiana, para a gente justamente conseguir ser livre, os que querem ser, né? Porque tem gente que adora ficar amarrando bola com corrente cheia de peso no corpo e na alma, né? Não se contente só com o corpo, não, leva para a alma também. Então, paciência. Mas, né, processos evolutivos, né? Então, por aí vai. Então, assim, vamos aproveitar, olha, lua minguante, final de Leão, o Sol está ali, finalzinho de Leão, como eu falei, indo para Virgem hoje, a Lua também indo para Virgem, finalzinho de Leão também, Lua minguante. Aí, fazendo uma correlação com a Lua Nova do dia 24/7, onde começou a Lua Nova em Leão. Então agora, nessa Lua minguante, de minguar, desapegar, deixar ir e concluir tudo que foi plantado na Lua Nova, conclua essa energia de Leão, da autoconfiança, da autossegurança, da autoafirmação, da alegria, da criatividade, do colorido, do ser forte, vibrante de cada um, para dar conta de promover essa análise dessa força, desse solar em Virgem. E depois com a Lua Nova em Virgem, para poder plantar e semear, que começa amanhã a Lua Nova, plantar e semear as boas sementes da análise, da organização, dos detalhes, das minutas e da observação na nossa própria vida e na vida de uma maneira geral. Entende? Porque, por enquanto, no processo aí, ó, de evolução do planeta, é isso aí. Eu estava falando aí dos países, esses caras estão aí comandando tudo. Entende? E para voltar mais um pouquinho, né? Você vê, tem a reunião lá dos caras lá, eles se encontram lá, e na Ucrânia, mais bomba ainda. Na Palestina, ninguém entra para ajudar lá os palestinos, ninguém. Nem o próprio Irã, que é o mais próximo e o mais ligado à Palestina, está efetivamente entrando, porque certamente os grandes falaram para ele que ele ia ligar, falaram, olha, se aquete aí, cuide de você, sabe? Porque será que não tem um acordo de divisão de mundos aí, para esses poderosos politicamente e para os poderosos economicamente, que realmente mandam materialmente falando no planeta? Então, como o planeta tem um dono e os subdonos, materialmente falando, né? Porque os donos são os trilardários, né? Os subdonos são os bilionários. Depois os milionários, depois os ricos e por aí vai. Aí vai a cadeia econômica. Então, será que eles não estão aí conversando entre eles e se entendendo? Ó, a gente precisa disso, a gente precisa disso, a gente precisa disso. Isso do lado material, né? Que aí agora, antigamente, a grande força, fora a água, que é a grande força, e o ar, né? Era o petróleo e agora está vindo aí com as terras raras por conta de ter que usar os minérios para alta tecnologia. Eu estou fazendo assim por causa do celular aqui.
e por causa da informática, dos grandes equipamentos que estão vindo aí, não é? Mas em termos de riqueza mesmo, riqueza é água e ar, e floresta, né? Terra. Essa que é a grande riqueza. Tudo bem. Então, será que eles não ficam aí combinando nesses valores materiais, o que cada um precisa para cada um funcionar na sua ganância, né? E aí eles ficam, tá. Então, nós, réis mortais, não temos como, na real, né? Eu fico aqui contestando, pedindo defesa para a Palestina, né? Pedindo para parar com as guerras no planeta, porque ninguém ganha com as guerras, não é? Pedindo para sair da competição e ir para a colaboração. Mas qual é a influência efetiva mesmo, verdadeira, no macro? Sabe? O máximo que pode acontecer dessas falas minhas aqui, né? Quanto que eu tenho descrito? 400 pessoas, sabe? Mesmo que vá para 200 mil, espero que veja, porque tem um intuito aqui da monetização até para uma vivência material, né? Para a gente pagar aí o nosso sabonete, arroz e feijão também, porque precisa, né? Eu uso água para tomar banho e para beber e uso arroz e feijão para manter o corpo fisicamente falando. A minha vida maior é o espírito, né? E aí eu busco outros caminhos que não precisam disso, mas para o corpo precisa. Então, o lado monetizado aqui do YouTube aqui para mim vai ser interessante quando isso acontecer. Então, quando rolar aí os 200 mil inscritos aí, vai ser melhor. As milhares e milhares de visualizações de curtida vai ser melhor para ter uma monetização aí legal. Então, aonde eu estou querendo chegar com isso tudo, quando eu falo de Buda, é quando a gente desenvolve essas percepções e essas observações, a gente vai conseguir uma liberdade real da gente mesmo estando no mundo, que é o que os ensinamentos de Krishnamurti, Osho, Sadhguru, Buda fala. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então, quer dizer, esteja no mundo vivendo essas coisas da matéria do mundo, né? Como eu estou falando aqui, eu preciso de arroz, feijão e sabonete, água e corpo e tal. Mas eu não sou do mundo, né? Não estou interessado em ser dono do mundo. O mínimo interesse em ser dono do mundo. Tenho o mínimo interesse. Me interessa passear nele enquanto encarnado, né? Porque depois de desencarnado, eu não vou passear só no planeta Terra, eu vou passear no universo e no multiverso. Entende? Se eu tiver condições de evolução para isso, porque eu preciso, até ali eu precisar da evolução. Percebe? Então vamos usar esse sol em virgem para ter essa compreensão, outra palavra legal, junto com percepção, observação, compreensão, outra palavra redonda, compreensão de tudo, para nossa própria libertação, libertação de tudo, até da gente mesmo. Porque quando a gente está cheio de amarras, cheio de dogmas, a gente está preso na gente mesmo e preso em tudo. Mas quanto mais essa percepção, observação e compreensão cresce, a gente se livra e está livre, e está no movimento livre com a vida e inclusive com a gente mesmo, né? Porque ganância é amarra, ciúme é amarra, inveja é amarra, traição é amarra, querer controlar e manipular é amarra, querer ser dono de tudo, de todos é amarra, entende? E quando a gente consegue se libertar disso, a gente está realmente no movimento livre da vida, do viver, da vivência, com a própria vida, com a própria vida e com a própria existência e com a gente mesmo. Aí a gente realmente está na existência e aí a gente realmente passa a existir e realmente passa a ser. Então, vamos aproveitar esse movimento da entrada do Sol em Virgem e desenvolver todas essas percepções, observações e compreensões. Se você gostou aqui do que eu falei, se quiser saber e entender mais, tem que fazer o seu mapa. E se não tiver, quiser fazer o seu mapa, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua confiança no planeta Terra.
Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Entre em contato para a gente estabelecer uma comunicação, uma conversa, e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, empresarial, sinastria, orientação vocacional, astrologia, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisinha aqui que eu achei muito legal. Lembra daquela história quando eu falei do espírito rejuvenesce, o espírito não envelhece, que é o corpo que envelhece, né? Vocês viram o Steve Tyler cantando What a Lot of Love no show de despedida do Black Sabbath? Olha ali, o cara com 77 anos de idade, o que ele faz naquela apresentação. Então busquem aí no Google aí, show de despedida do Black Sabbath, Steven Tyler, One Another Love, que é uma música do Led Zeppelin. Né? Pancada, para quem gosta de rock and roll, igual eu, vai curtir muito, mas sobretudo vai ver essa história que eu estava falando do espírito não envelhece, o espírito rejuvenesce. Por enquanto, nesse planeta Terra, só o corpo que envelhece, porque a partir de 2050 isso também vai ser resolvido e as pessoas vão poder ficar com o corpo que querem, sem o corpo envelhecer. Porque a partir de 2050, todas as doenças serão tratadas. Não é que a doença vai acabar, mas todas as doenças serão tratadas. Não é só a astrologia que fala isso, quando a gente estuda astrologia, mas o próprio Chico Xavier falou disso também, que a evolução da medicina vai ser tal que a partir de 2050 todas as doenças serão tratadas. Então vejam lá essa interpretação de What a Lot of Love, do Led Zeppelin com Steve Tyler, tá? No show de despedida do Black Sabbath. Então, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.